No clima da decisão pela Copa do Brasil, relembre 7 viradas históricas do São Paulo. Tricolor paulista precisa reverter fora de casa a derrota do Morumbis por 1-0 diante do Galo. Pelo jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil, o São Paulo visita o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte às 21h45, horário de Brasília. O duelo vale vaga na próxima fase. O Galo venceu por 1-0 no jogo de ida no Morumbis com um gol de Bataglia. Portanto, o tricolor necessita vencer por 2 gols de diferença para avançar à semifinal no tempo normal, ou ganhar por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis. A equipe que avançar na competição enfrentará o vencedor de Vasco x Atlético PR, que no jogo de ida, em São Januário, teve vitória da equipe carioca por 2-1. Corinthians, Copa do Brasil 2023. Pelo jogo de ida na Neoquímica Arena, o São Paulo perdeu por 2-1 para o Corinthians. Na volta em noite inspirada de Lucas, Wellington Rato e companhia, conseguiu vencer por 2-0 e se classificou para a final no qual se sagrou campeão pela primeira e única vez na competição. Newell's Old Boys, Copa Libertadores 1993. Em 1993, o tricolor reencontrou o Newell's Old Boys da Argentina nas oitavas de final da Libertadores, um ano após vencer a equipe na final do torneio, no qual foi o primeiro título da equipe paulista. Na ida, o Newell's venceu por 2-0, mas na volta, o São Paulo goleou por 4-0 no Morumbis e avançou na campanha do bi da Libertadores. O tricolor viria a ser campeão em final diante da Universidade Católica do Chile. Figueirense, Copa do Brasil 2002. O São Paulo foi derrotado pelo Figueirense no jogo de ida, pelas oitavas de final do torneio por 3-1. Porém, no Morumbis, o tricolor não tomou conhecimento da equipe catarinense e aplicou um 6-1. Naquele ano, o São Paulo foi até as semifinais, mas foi eliminado pelo Corinthians. Rosário Central, Copa Libertadores 2004. Na Libertadores daquele ano, o Clube da Fé perdeu o jogo de ida contra os argentinos nas oitavas de final por 1-0. Na volta com Morumbis lotado, o tricolor venceu por 2-1, forçando a disputa de pênaltis. Nas penalidades, Rogério Ceni brilhou na vitória por 5-4 que levou o tricolor às quartas de final do torneio. Boca Juniors, Copa Sul-Americana 2007. Na Sula de 2007, o São Paulo teve o Boca Juniors pelo caminho logo nas oitavas de final. No jogo de ida na Bombonera, vitória dos argentinos por 2-1. Pela volta, Aloísio Chulapa marcou o gol da vitória por 1-0 e o tricolor se classificou devido à regra do gol fora de casa. Atlético Goianiense, Copa Sul-Americana 2022. O São Paulo cruzou com o Atlético Goianiense na semifinal da Copa Sul-Americana e após Igor Gomes ser expulso no Serra Dourada, os donos da casa tiveram facilidade para triunfar por 3-1. Sob protestos, o tricolor voltou pressionado para a capital paulista. Patrick, atualmente no Atlético Mineiro, fez os 2 gols no tempo normal e levou a decisão para os pênaltis onde se classificou à final, mas foi derrotado pelo Independiente del Valle do Equador na decisão. São Lourenço, Copa Sul-Americana 2023. No ano passado, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o tricolor foi derrotado no jogo de ida pelo São Lourenço por 1-0. No Morumbis, o São Paulo precisava vencer por mais de 1 gol de diferença e conseguiu com gols de Caleri e Luciano, e avançou às quartas de final do torneio. Contratação de peso escapa do São Paulo e fechou com Flamengo. Casares evita falar em chapéu. Em entrevista para o programa de primeira no UOL Sport, o presidente Júlio Casares falou sobre o interesse tricolor no atleta. Notícias do São Paulo. Alex Sandro foi um dos principais alvos do São Paulo nesta janela de transferências. Apesar de tudo, o atleta fechou com o Flamengo no fim das contas, o que frustrou muito diversos torcedores tricolores. Em entrevista para o programa de primeira no UOL Sport, o presidente Júlio Casares falou sobre o interesse tricolor em Alex Sandro, que acabou acertando com o Flamengo há algumas semanas. O mandatário negou a existência de um chapéu e exaltou o atual elenco do clube paulista. Quando o Mengão conseguiu a chegada do lateral, o tricolor paulista já estava tentando outras possibilidades. Casares sobre Alex Sandro. Pretendíamos sim ter o Alex Sandro, mas quando ficou longe da nossa questão orçamentária, ele não veio. Então não é que é o São Paulo tomou o chapéu desse ou daquele. Não, o São Paulo tem uma política de responsabilidade e iniciou. A partir do momento que você tem esse descompasso entre o atleta e o salário e a folha de pagamento, eu posso comprometer o conjunto, concluiu o mandatário.
O salário de Sandro no Rio de Janeiro seria de 1,8 milhão de reais. O presidente do Júlio Casares ainda comentou durante o de primeira sobre o interesse do São Paulo no lateral Renan Lodge, atualmente no Al Hilal da Arábia Saudita. Seu nome foi fortemente especulado. O brasileiro de 26 anos tem contrato com os sauditas até junho de 2027. No entanto, ficou incomodado após não ser inscrito pelo clube para a primeira parte do campeonato saudita. Ele saiu para a entrada de Neymar. O Renan Lodge é um grande jogador. Não tenha dúvida que nós monitoramos. Ele sempre aparece nas nossas avaliações estratégicas. O nosso pessoal trabalha muito e está lá com o nosso setor de avaliação desempenho, procurando estabelecer as oportunidades que também tenham conveniência orçamentária, concluiu Júlio Casares. Vidente crava quem passa entre Atlético Mineiro x São Paulo pela Copa do Brasil 2024. Tenta, busca, mas não consegue. O canal O Tarô Prevê fez sua previsão para a decisão pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Decisão importante. Nesta quinta-feira 12, o São Paulo visita o Atlético Mineiro para a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2024. O confronto acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte, às 21h45, horário de Brasília. Pelo jogo de ida, o Galo levou a melhor no Morumbi e venceu com gol de Bataglia por 1-0. Assim, o time mineiro se classifica em caso de novo triunfo ou empate. Já o tricolor precisa de 2 gols ou mais de diferença para avançar, ou vencer por 1 gol, para decidir a vaga às semifinais em cobranças de pênaltis. Enquanto a bola não rola para a decisão, o canal O Tarô Prevê no YouTube fez sua previsão sobre a partida, cravando a equipe que avançará para a próxima fase do torneio. Como arcano maior, a carta que saiu para o Atlético Mineiro é a Morte, que é uma carta que mostra uma transformação e intensidade muito grande. Iremos saber se é a favor ou contra nas próximas cartas denominadas como arcano menor. Para o São Paulo saiu a Força, que é uma carta que mostra uma solução sobre os problemas, portanto, nesse jogo, uma tendência do São Paulo resolver suas dificuldades, encontrar o caminho, ou exatamente ao contrário. Quem avança às semifinais da Copa do Brasil? Após tirar mais 3 cartas para cada equipe, o vidente então conseguiu cravar quem saíra com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O jogo do São Paulo, pelas caras que saíram, mostra que o time tenta, busca, mas não consegue fazer frente ao time do Atlético Mineiro, que tem cartas melhores. Não apareceram cartas para o empate nem para a vitória do São Paulo, até mesmo porque se der empate, o Atlético se classifica, pois ganhou o primeiro jogo, finalizou. Rival do Manchester United prepara oferta para comprar Antony. São Paulo pode lucrar. Informação é da imprensa inglesa e coloca o brasileiro na mira de outro time inglês. Deve sair. Antony segue dando o que falar no Manchester United. O brasileiro segue em má fase no Old Trafford e, mesmo colocado no mercado, acabou permanecendo no clube para essa primeira metade da temporada. Mesmo com proposta do Al Nassr, o atleta se recusou a deixar o futebol europeu e optou por permanecer nos Red Devils, onde iniciou a temporada em baixa, sendo muito criticado na partida contra o Brighton. Antony, inclusive, atuou em apenas um dos 4 jogos do Manchester United nesta Premier League e volta a ser especulado fora do clube, já tendo, inclusive, o interessado em seu futebol. Rival do Manchester United pode comprar Antony. De acordo com a apuração do Calgue Offside, o Newcastle está considerando a possibilidade de comprar Antony na janela de transferências de janeiro. A equipe, inclusive, já tem o sinal verde dos Red Devils. Isso porque o clube do Old Trafford quer vender o jogador e está disposto a aceitar o prejuízo e reduzir sua pedida para vender o craque brasileiro. A fonte afirma que uma proposta em torno de 40 milhões de libras, 294 milhões de reais, seria o suficiente para a aquisição. Vale ressaltar que, para tirá-lo do Ajax, o United desembolsou pouco mais de 90 milhões de libras. Uma futura negociação entre o Manchester United e o Newcastle pode, inclusive, afetar o São Paulo. Isso porque, como clube formador, o tricolor teria direito a cerca de 2,5% do valor da venda. Nicola comenta possibilidades de Di Maria substituir James Rodrigues no SPFC. São Paulo estaria analisando chances no mercado da bola para compor seu elenco para o segundo semestre. O SPFC vive momento bom desde a chegada de Luiz Zubeldia. Apesar dos bons resultados, problemas físicos e desempenho abaixo de alguns jogadores preocupariam a diretoria do tricolor. Portanto, há chances de alguns investimentos na janela de transferências. Entre as especulações estaria um substituto para James Rodrigues, cogitando uma vinda de Di Maria.
O jornalista Jorge Nicola responde às informações. Em vídeo publicado no seu canal de YouTube, o jornalista esportivo especializado em mercado avaliou a situação de James Rodrigues no São Paulo, relembrando que o meia-atacante não recebeu oportunidades importantes com o novo treinador. Na mídia esportiva colombiana existem detalhes de voltar ao futebol espanhol com negociações avançadas. Para Jorge Nicola, os torcedores do SPFC deveriam rezar para isso acontecer, já que o clube paga 1,5 milhão de reais por mês para um atleta que não vive o seu melhor momento. Além disso, James Rodrigues colocou à venda sua mansão na Colômbia, aumentando as especulações sobre um novo destino para o atleta. Sobre uma possibilidade de ir ao mercado em busca de outro jogador, o jornalista esportivo questionou uma fonte do São Paulo. A resposta foi que a diretoria não estaria interessada em um substituto. A prioridade na janela de transferências é a chegada de um lateral esquerdo, sendo que Alex Sandro é o sonho da gestão. E também um primeiro volante, já que entende que Pablo Maia é o único com essa característica no elenco. Além disso, Jorge Nicola citou a especulação recente da possível chegada de Di Maria ao clube, afirmando que, ainda que o James seja negociado, o São Paulo não tem pretensão de usar esse 1,5 milhão de reais a mais que vai sobrar na folha salarial para contratar outro jogador. Sei que são paulinos adorariam ver o Di Maria, atleta que tem contrato com o Benfica somente até o fim desta temporada do futebol europeu, ou seja, até 30 de junho. Mas não faz parte dos planos do São Paulo até o momento.